e fala também sobre a dívida atualizada do Corinthians. Falo também de Cavani livre no mercado, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Cavani livre no mercado. Centroavante uruguaio de 39 anos, de acordo com a TIC Sports, uma das emissoras mais respeitadas do futebol argentino, está de saída do Boca, rescisão de contrato de forma amigável, para que o Cavani possa buscar um novo clube. Temporada do uruguaio bastante negativa, só 2 jogos, o último deles em 20 de fevereiro, embora currículo absolutamente gigante, com passagens por PSG, Manchester United, Valência, entre outros. Está no Boca Juniors desde 2023. Pela seleção uruguaia, 136 partidas e 58 gols marcados. No Boca, sua melhor temporada foi a de 2024, com 39 jogos, 20 gols e 2 assistências. Chegaram a especular a possibilidade de o Cavani virar reforço do Vasco. Me parece algo meio precipitado, até porque a notícia acabou de chegar ao Brasil. Será que já teria havido tempo para que os clubes brasileiros soubessem e fossem atrás? De qualquer forma, estou atrás de mais novidades sobre o tema. Cavani é sempre uma ótima pauta e eu gostaria de vê-lo no Brasil. Gostaria também de saber a sua opinião. Uso o espaço para comentário e registro o que você pensa. Beleza? E as dívidas do Corinthians ultrapassaram 3 bilhões de reais. E não é chute. Essa cifra de 3 bilhões e 300 milhões de reais faz parte do balancete referente aos 4 primeiros meses desse ano. Antes de falar da dívida, deixa eu só explicar sobre como foi o resultado corintiano de janeiro a abril. Déficit, ou seja, o Corinthians gastou 168 milhões de reais a mais do que arrecadou. Número péssimo. Mas não para por aí. A estimativa era de ficar no vermelho em 73 milhões de reais. O Corinthians ficou quase 100 milhões de reais acima dos gastos que estavam, ou dos gastos não, do prejuízo que estava previsto. Até por isso, a dívida explodiu, alcançando 3 bilhões e 300 milhões de reais. A última estimativa na virada do ano é de que o Corinthians tinha pendências de algo na casa dos 2 bilhões e 700 milhões de reais. O presidente Osmar Stabile defende a dificuldade e justifica tais números, explicando que pagou a premiação do título da Copa do Brasil nesse ano, além de quitar 40 milhões de reais com o Santos Laguna pelo Félix Torres e outros 40 milhões de reais com um acordo por Matias Rojas, que havia sido contratado por Duílio Monteiro Alves e que saiu depois de se desentender com o então presidente Augusto Melo. Corinthians também esperava arrecadar 75 milhões de reais livres com transferências. Essa grana nunca chegou. Para piorar, diante de tanta dificuldade, o Corinthians hoje tem transfer bans contra si, corre desesperadamente para arranjar dinheiro para pagar pouco mais de 35 milhões de reais ao Tajeres por Rodrigo Garro e ainda não conseguiu acertar o pagamento dos salários em carteira do mês passado. Pensa que acabou? Tem mais uma. Timão imagina ser capaz de faturar 25 milhões de euros livres de impostos com vendas de atletas na janela da metade do ano. É possível? Quem você venderia para alcançar tais valores? Espaço para comentário, está esperando a sua opinião. E o Corinthians segue atrasando o pagamento de salários. Nessa terça-feira também não houve a quitação referente ao salário em carteira do mês passado. O que o presidente Osmar Stabile conseguiu até agora foi quitar o salário dos funcionários, aqueles com menor capacidade financeira e também com vencimentos menores. O Corinthians atrasa pelo 2º mês consecutivo o pagamento dos salários em carteira, que é meio que uma praxe. O dirigente de futebol já se habituou a atrasar o pagamento dos direitos de imagem, mas em carteira só se atrasa quando o problema com o fluxo de caixa é muito grande. E é assim que tem acontecido no Corinthians. Por trás desses atrasos, há uma necessidade urgente de encontrar grana para fazer um pagamento de mais ou menos 35 milhões de reais ao Tajeres pela compra do Rodrigo Garro. O prazo havia acabado na semana passada, o presidente do Tajeres concedeu ao Corinthians um novo prazo, que se encerrou nessa terça-feira. Antes de gravar o vídeo, procurei o Stabile para saber se ele havia feito a quitação, ainda não obtive resposta. Corinthians que, se não pagar, vai ter mais um transfer ban contra si, se juntando aos de Martinez e Charles, e vai ver essa dívida de 35 milhões de reais saltar para pelo menos 43 milhões de reais.
que você pensa sobre todas as finanças alvinegras? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E acabou a novela sobre o futuro de Lucas Fasson, zagueiro de 25 anos de idade, que era pretendido por Corinthians, Botafogo, Vasco, entre outros. Chegaram a especular que ele poderia voltar para o São Paulo, você sabe, o atleta foi formado no Tricolor, passou pelo Atlético Paranaense antes de ser negociado com o Lokomotiv Moscou. O fato de o Fasson ter contrato com o Lokomotiv somente até o fim desse mês tornou ele bastante interessante. Atleta de 25 anos de idade, ótimos números, muita capacidade física. E a novidade vem agora. O Fasson acabou por renovar seu contrato no Lokomotiv Moscou. Cheguei a contar para vocês na semana passada, depois de conversar com um dos representantes do atleta, jogador que é vinculado a Juliano Bertolucci, que o Fasson tinha a ideia de continuar, até porque seu salário na Rússia é superior a R$1 milhão por mês e ele tinha a perspectiva de ganhar mais. Todos os clubes brasileiros que o procuraram estavam dispostos a gastar menos de R$1 milhão. E diante disso, o Fasson decidiu permanecer na Rússia com um salário ainda maior, fim dessa especulação envolvendo o atleta. Teve proposta para o Corinthians pelo Guinegão. O pessoal do meu timão trouxe essa notícia nas últimas horas, assegurando que o Corinthians recusou a ideia de o Guinegão se tornar atleta do Erzurumspor da Turquia. Esse time acaba de subir da segunda para a primeira divisão e tem a intenção de se reforçar. Segundo o meu timão, o Guinegão chegaria por empréstimo com obrigação de compra. Os números não foram revelados. O que eu fiz? Entrei em contato com um dirigente importante do Corinthians, alguém que toca o departamento de futebol alvinegro, e perguntei, e aí, quais foram as cifras dessa proposta? Quanto o Corinthians ganharia caso ele ficasse em definitivo? E a pessoa respondeu, Nicola, não houve proposta alguma. Eu falei, nem de empréstimo, nem de definitivo? Não. Vocês tiveram sondagem? Ainda não. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Dá para imaginar que o Guinegão possa estar nos planos do Erzurumspor, mas até agora o Corinthians não foi notificado. Timão que precisa de venda de atletas e vê no Guinegão uma boa oportunidade de negócio, embora bastante desvalorizado, né? Chegaram a dizer que ele teria uma oferta de 20 milhões de euros do Zenit na temporada passada. Eu disse para vocês que não acreditava. O tempo passou e as ofertas não chegaram, mas hoje o atleta é avaliado em 7 milhões de euros por ter 19 anos de idade e por frequentar a seleção brasileira de base. Guinegão que ainda nem sequer estreou sob o comando de Fernando Diniz. Temporada de 10 jogos e 1 gol marcado. Não tá. Dá para dizer que está bem longe daquilo que se imaginava por um atleta que até deixou boa impressão no time principal na temporada passada. Antes de mudar de assunto, só contar que foi registrado nas últimas horas o terceiro pedido de impeachment contra Osmar Stabile. O sócio chamado Leandro Cano entrou com esse terceiro pedido baseado em uma manifestação do Ministério Público que criticou a postura do presidente em defesa do vice-presidente Armando Mendonça naquele escândalo de camisas, né? O Stabile assinou um documento afirmando que o Corinthians não se considerava vítima dos crimes apurados contra Mendonça. E a partir daí criaram mais um impeachment. A grande verdade é que a instabilidade política se instalou no Corinthians. Depois das expulsões de Andrés, Augusto e da renúncia de Duílio para não ser expulso também, agora todo mundo está querendo causar. E isso é muito ruim para um Corinthians que já está fundado em dívidas, que tem problemas com o Transferban, que não conseguiu pagar salários, que ainda tem a pendência com o Tadieres perto de estourar, enfim, um verdadeiro caos. Fala aí, família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do Corinthians. Desde já, peço a sua colaboração, seu like, sua opinião, porque é muito importante pra gente. Então não esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você sempre receber as principais informações do maior clube brasileiro, o Coringão. Combinado, rapaziada? Muito obrigado a todos vocês por ter nos acompanhado até o final. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!